sonhos você já teve que ficaram mortos, que foram deixados pelo meio do caminho? Quantos sonhos você já teve na sua vida que você considerou que não existem mais possibilidades para que eles sejam realizados? Que você decretou a falência e a morte desses sonhos? Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que um homem sem sonhos, sem propósitos, é um homem morto. E essa frase é uma frase que faz muito sentido para mim e tem que fazer muito sentido para você. Porque o homem, ele precisa sonhar. A falta de expectativas na vida leva as pessoas não a viver, mas a sobreviverem. E com o início de um novo ano, a gente sempre pensa em novos sonhos. Só que os antigos, aqueles que ficaram pelo caminho e que morreram, será que realmente eles precisam ficar mortos ali? Você está realmente vivendo a realização de sonhos ou está sobrevivendo a uma vida sem expectativa? Você realmente está motivado a fazer os seus sonhos acontecerem? Ou está sobrevivendo a uma vida onde você apaga incêndio todos os dias? No programa Sexta Hora hoje, nós queremos motivar você a ressuscitar os seus sonhos. Aqueles sonhos que foram sepultados em algum momento da sua vida, mas que são importantes para você e que são possíveis de serem ressuscitados. 2022 pode ser o ano que, se você trabalhar por aquilo que você quer, os seus sonhos podem ressuscitar e você finalmente os verá vir para fora. Isso parece interessante para você? Então, aproveite ao máximo o nosso encontro de hoje com a Bispa Layala. Seja bem-vinda, Bispa. Obrigada, gratidão, Bispa Mariana, a toda a equipe da Fábrica de Compromissados. Para mim é o maior prazer estar aqui, eu me sinto sempre honrada por estar na Fábrica de Compromissados, nesse programa que sempre chega na vida da gente, né? No momento de questões, né, de dúvidas, de questionamentos. E essas perguntas todas, essa reflexão que você trouxe, é uma reflexão muito pertinente a esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos começando um novo ano, começando um novo tempo, né? E a gente vem falando aqui no programa Sexta Hora, nos últimos programas que fizemos, que um novo ano, ele só muda, né? Que um ano novo só acontece se a gente muda, se a gente toma novas atitudes, né? Se a gente repensa a vida. E quando você fala de sonhos, Bispo, é uma coisa assim que mexe muito com as pessoas. A gente lida com pessoas e a gente sabe que tem gente que às vezes sofre a vida inteira por um sonho que foi sepultado, por um objetivo, por um projeto que tinham e que por alguma situação da vida, por algo que aconteceu ao longo da vida, esse sonho ele foi simplesmente engavetado. Algo que te aconteceu, sabe? Algo que não dependia de você, mas aconteceu, sabe? Algo que dependia de você e nada foi feito por isso. Nenhuma atitude foi tomada, nenhuma responsabilidade assumida, sabe? Nada foi feito e simplesmente esse sonho morreu. Ele foi sepultado. E aí, às vezes, as pessoas chegam para nós e falam aquelas clássica frase: não tem mais jeito. Você já ouviu isso? Esquece isso, isso não tem mais jeito não. Não tem mais jeito, eu não tenho mais idade para isso, eu não dou conta mais disso. Eu acho que isso era coisa para quando eu era mais novo, quando eu era mais jovem. Sabe qual é o grande problema? É que internamente a pessoa sofre por isso. Porque ela queria ter feito, ela queria ter realizado, ela queria ter dito, ela queria ter alcançado, mas não fez. E aí hoje, como a Bispa Mariana disse muito bem, nós queremos motivar você que está começando esse novo ano junto conosco a ressuscitar aquele sonho que ainda mexe com você.
Sabe aquele sonho que ainda aquece a tua alma? Sabe? Que mexe com a tua imaginação? Que você fica falando, nossa, como seria maravilhoso se eu fizesse isso. Nossa, como seria bom se eu entrasse naquele curso, se eu abraçasse aquele projeto, se realmente eu falasse com aquela pessoa, se realmente eu, sabe, apresentasse o meu produto. É desse sonho que nós estamos falando com você. Como a Bispa Mariana disse, 2022 para nós, aqui na Fábrica de Compromissados, começou com um grande alerta de Deus. A orientação de Deus para nós é que esse ano nós não podemos deixar as nossas mãos à toa. E que se nós trabalharmos todos esses sonhos que estão aqui, ó, fervendo dentro de nós, eles podem sair do papel. Porque não é uma questão utópica, não é uma questão... a gente não está falando de metáforas aqui, nós estamos falando de trabalho, de atitude. De você realmente correr atrás daquilo que está aí fervendo na sua mente. Daquele desejo que não te deixa dormir. Daquele sonho que vira e mexe, volta na sua mente, volta na sua ideia, volta à sua imaginação. Mexe com as suas emoções, mexe com o seu fisiológico, né? Aquele sonho que vira e mexe tá te acordando, né? Pois é. Será que esse sonho está sepultado aí há muito tempo? Será que hoje, nesse exato momento em que você está nos recebendo aí na sua casa, essa palavra não te fez lembrar desse desejo, desse objetivo, desse projeto? Pois é. Eu quero te dizer hoje que você não pode morrer com esse sonho morto. Você não precisa morrer com esse sonho morto. E você pode aproveitar esse tempo, esse momento da sua vida para ressuscitar aquilo que te moveria para lugares, patamares e uma outra realidade muito melhor. E aí eu quero que você nos receba na sua vida hoje, na sua casa hoje, porque o nosso papel aqui hoje é te motivar, abrir os seus olhos para você viver aquilo que você ainda não viveu. E aí existe uma convicção nossa aqui que diz que se a gente quer aquilo que a gente nunca teve, a gente tem que fazer o que a gente nunca fez. E talvez você nunca tenha feito nada por esse sonho que morreu. Ou tenha feito muito pouco, né, Bispa? E simplesmente aceitou essa morte, aceitou esse falecimento, né? Essa falência desse objetivo e tá aí hoje, coçando a cabeça e pensando, poxa, as bispas têm razão. Talvez se eu tivesse feito, ou se eu tivesse feito um pouco mais, eu poderia estar vivendo esse objetivo hoje. Não é verdade, Bispa? É verdade, às vezes a gente tem sonhos que a gente vai substituindo, né? A gente quer muito uma coisa, aí quando passam os dias, passam os meses, a gente não consegue, então deixa pra lá e substitui. Só que o deixa pra lá é só nas palavras, porque passa anos da vida e a gente vê as pessoas frustradas e decepcionadas porque não conseguiram realizar aquele sonho, porque não conseguiram chegar àquele objetivo, não conseguiram cumprir aquele propósito, né? É. E é isso que a gente não quer. A gente não quer que você viva uma vida de frustração. Nem que você aceite isso como se tá tudo certo, tá tudo bem. Porque é muito ruim você passar a vida inteira, né? Infelizmente a gente recebe pessoas e vê pessoas já na terceira idade, né? Pessoas já com a idade avançada olharem para nós e dizer, eu não fui feliz. Eu não fiz o que eu queria fazer. Eu não disse o que eu queria dizer. Eu não trabalhei o quanto eu podia trabalhar. E nós não desejamos isso para você. Vamos fazer um 2022 diferente? Vamos fazer um ano realmente novo? Vamos fazer algo por esse sonho que está aí, mexendo ainda com você, mas sepultado por alguma razão? Pois é. Hoje pode ser um excelente dia para você ressuscitar esse sonho. Um novo ano começou e com ele novas oportunidades. Amém? E aí, gente, se as minhas atitudes forem as mesmas, como eu disse, 2022 não vai ser novo. Então vem com a gente. Hoje eu quero ajudar você a desenterrar esse sonho que, como eu disse, ainda está movendo aí dentro de você. Ainda mexe com as tuas ideias, com as tuas imaginações. Ainda faz o sangue ferver aí dentro de você. Tá bom? E eu quero compartilhar com vocês hoje, nessa palavra, o texto que está registrado em João capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos dessa palavra.
Nós vamos ler especificamente os versículos de 38 a 45. Esse texto é uma narrativa muito interessante de algo milagroso que Jesus realizou. Jesus, como sendo nosso mestre, nosso maior exemplo de Senhor, nosso maior exemplo de humanidade. Esse texto, ele retrata esse momento do ministério de Jesus, onde ele realiza um grande milagre. Talvez pensar em sonhos enterrados, em projetos enterrados para você seja uma questão de milagre. Então acompanha com a gente o texto hoje. João capítulo 11, gostaria que a Bispa Mariana lesse para a gente os versículos de 38 a 45. Acompanha a leitura. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí na sua casa, ou então acompanha com a gente aqui. João 11, de 38 a 45, que diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso porque o povo que estava aqui, para que creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixe-o ir. Muitos dos judeus que estavam ali a visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Como eu disse, esse texto é uma grande demonstração do milagre de Jesus. Mas quando Lázaro morreu, Bispa Mariana, os sonhos daquela família pareciam ter morrido também. Você vê que Jesus chega com 4 dias àquele local, àquela cidade. O clima era de desesperança. Ele já estava enterrado. O povo já não acreditava mais em nada, né? Não. Maria já vira para ele e fala assim: não, já tem 4 dias, esquece. E, em síntese, esquece isso, já tá tarde demais. Os versículos anteriores a esse texto que a bispa leu, ela diz para ele: Senhor, mas se tu tivesse aqui chegado um pouquinho antes, ele não tinha morrido. Né? Às vezes a gente acha que as coisas, aquele sonho, está tão distante da nossa realidade, que a gente pensa que, poxa, se eu tivesse só naquele tempo, só naqueles dias, se eu fosse um pouco mais novo, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, se eu tivesse um pouco mais de força, de coragem. Exato. E era exatamente assim que aquela família estava. Os sonhos daquela família literalmente estava enterrado, não estava apenas morto. Não era um corpo que estava ali à disposição para que Jesus impusesse as mãos sobre ele e ele ressuscitasse. Não era o funeral. Né? Não era o funeral. Ele já estava lá no sepulcro. Era literalmente, Bispa Mariana, uma situação que não tinha jeito. Aos olhos humanos. E aí, a primeira coisa que eu quero falar com você hoje nesse programa Sexta Hora. Aos nossos olhos humanos, sem fé, sem observar as nossas capacidades, sem observar o nosso potencial, literalmente os nossos sonhos que a gente deixou passar não tem jeito. Sabe? Sem fé, sem você literalmente utilizar tudo aquilo que você tem de recursos, você vai se ver diante da mesma situação de Marta e Maria. E de toda aquela população que estava ali ao redor deles. Porque era uma cerimônia pública. Talvez existam muitas pessoas ao seu redor que também acham que a sua situação já era. E essas pessoas vão dizer isso para você. Esquece isso, menina. Isso já passou. Isso é quando você tinha 20 anos. Isso é quando você estava lá naquele patamar financeiro. Deixa isso para lá. Porque era isso que as pessoas diziam para Jesus.
Não só as irmãs de Lázaro, mas as pessoas que estavam ali em volta. Ninguém entendia, sabe? Ninguém entendia por que Jesus tinha chegado tão atrasado. Por que a solução chegou tão atrasada? Mas hoje eu quero te dizer que Jesus não estava atrasado. Jesus, ele chegou na vida de Marta e de Maria e na vida de Lázaro no dia certo. Talvez você esteja aí na sua casa hoje pensando que Jesus está atrasado, que Deus está atrasado, que você está atrasado, que a solução da sua vida está atrasada. Mas nada disso pode estar atrasado. Tudo depende da sua percepção de fé. Tudo depende da sua percepção de quem você é e do que você pode fazer. Era isso a primeira coisa que Jesus queria que aquelas pessoas entendessem. Jesus, ele estava ocupado fazendo outras coisas em outras cidades pregando. E assim que ele pôde, ele foi até aquele encontro. Jesus, não há limites para o poder de Deus realizar algo na sua vida. Eu quero que você entenda isso. Não é porque se passaram 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos que Jesus está atrasado. É a sua falta de fé, ou a sua pequena fé, ou a sua não utilização dos seus recursos, das suas capacidades, o você olhar e perceber o que você pode fazer, o quanto você pode ainda realizar, que fazem com que as coisas à sua volta pareçam atrasadas. E se você tiver esse olhar pequeno, né? Se você olhar apenas para a situação que está aí ao seu redor, literalmente é essa sensação que você vai ter. Talvez, por exemplo, tem muitas pessoas que têm um sonho de reinventar a sua empresa, de abrir um negócio. E aí o tempo passa e você vai se achando velho, vai se achando cansado, não olha para o seu potencial, tem um nível de fé muito reduzido. E se você pensar que você é pequeno, você será pequeno. Se você pensar que você não dá mais conta, você não dará conta. Se você pensar que as coisas, que o que você está sonhando é grande demais para você, vai ser exatamente assim. A nossa forma de enxergar a vida é reproduzida nas nossas atitudes. Então Jesus chegou nessas condições, nesse exato momento, onde todo mundo já via aquela situação como falida, falecida, enterrada, né? E ainda com aquela sensação de, poxa, não tem mais jeito. Só que hoje eu quero lhe dizer que Jesus, ele não se atrasa. E que 2022 ele está nos dando a oportunidade aqui na Fábrica de Compromissados e aí também na sua vida de trazer esse Lázaro, esse sonho, esse objetivo novamente para fora. E aí eu quero te dizer que há momentos que a gente pensa que não tem mais jeito, mas você pode ressignificar isso. Você pode mudar essa forma de ver a vida e ver tudo aquilo que você sempre sonhou sair do papel. Ou melhor, sair da sepultura. E aí eu te pergunto, você tem algum sonho sepultado? Então, eu quero que você reflita nas ordens que Jesus deu ao chegar no túmulo de Lázaro, para você entender como é que Deus, né, e você, os dois trabalhando aí pela sua vida, o presente precioso que o Senhor te deu, podem ressuscitar esses sonhos que são bonitos, que são belos e que podem dar certo ainda esse ano. A primeira ordem de Jesus está registrada no versículo 39 que a Bispo Mariana leu. O versículo 39 diz: tirai a pedra. Tire a pedra. Hoje eu quero dizer para você, tire a pedra. Naquela época, as sepulturas elas eram como cavernas, onde se colocava o morto sobre uma base de pedra, como uma cama, e a porta dessa caverna era literalmente uma pedra. E a pedra, Bispo Mariana, ela representa todos os obstáculos que nós colocamos à frente dos nossos sonhos. A pedra é literalmente, sabe quando a gente tem até um ditado, né, que fala, vou botar uma pedra em cima disso. Ou seja, isso não tem mais sentido para mim. Eu não vou mais mexer com isso. Não quero mais. Eu não quero mais. Quando a gente bota uma pedra, é o fim. E hoje Jesus está dizendo para você, tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra que impede você de sair.
esse sonho de vir novamente para sua imaginação criativa, esse sonho de vir novamente para o seu planejamento em 2022, tira a pedra. A pedra são os obstáculos. A pedra é aquele ponto final quando você poderia fazer uma vírgula. A pedra impede o seu planejamento, um planejamento mais adequado, um planejamento mais estratégico. Tem gente que sofre porque uma vez tentou o seu próprio negócio, não deu certo, vou botar uma pedra em cima disso, nunca mais mexo com isso. Aí vai inventar de trabalhar com outras coisas, mas fica aqui, né? Remoendo aquela ideia de não ter tentado. O sonho da minha vida era ser um empreendedor, era ser um profissional liberal, só que como não deu certo, então eu fui fazer um serviço público, mas não é isso que me faz feliz. E aí fica lá no serviço público, né? Infeliz, frustrado e aqui dentro sonhando com aquele ideal que tinha. Então a primeira ordem de Jesus para você hoje é: tira a pedra. Você botou um ponto final? Tira. Repensa. Deixa essa ideia vir para fora. Para você olhar para essa ideia com mais cuidado, com mais planejamento, com mais atenção, sabe? Para que você não viva a sua vida inteira aí achando que a vida não faz sentido, a vida não vale a pena, por você não ter vivido aquilo que você gostaria de viver. Então a pedra, ela representa isso, os obstáculos que nós colocamos à frente dos nossos sonhos. E esses obstáculos, eles são impedimentos. Jamais Lázaro poderia sair se aquela pedra não fosse removida. Ele poderia viver novamente lá dentro, mas essa pedra precisava sair. Exato. Viveria novamente e morreria de fome porque não conseguiria sair. Essa pedra precisava sair para aquele sonho, para aquele homem, para aquele irmão, para aquela pessoa amada conseguir vir de novo. Até aquelas pessoas que estavam ali fora, sofrendo pela ausência dele. Então, se o teu sonho está vivo aí dentro de você, tira a pedra. Como é que isso vai fluir se existem impedimentos na sua vida? E aí pense, que impedimentos seriam esses? Que pedras são essas que você colocou que estão bloqueando o seu acesso a esse sonho? É o quê? É o medo? Não, como eu tenho medo de encarar de novo isso, eu vou botar uma pedra. E aí aqui dentro o sonho fica, gente, me liberta, né? Socorro! Lázaro estava vivo! Deixa eu sair! E é interessante, irmã, você falando isso, que você estava falando aí sobre esses sonhos e eu estava analisando aqui, porque muitas vezes as pessoas, elas misturam e confundem muito essa questão do sonho, né? E quando você está falando desse sonho, você está falando de um sonho real e palpável. Coisas que a pessoa ela tem oportunidade de fazer, ela tem como fazer, ela pode fazer, mas ela colocou essa pedra em cima para esquecer. Por diversas circunstâncias, ou por alguma palavra que ouviu, ou pela própria preguiça de ter que trabalhar por esse sonho, enfim, por diversos fatores. Mas é um sonho que é possível. E que por muito tempo ela correu atrás disso, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com a irmã de Lázaro, quando foi atrás de Jesus, quando pediu o socorro de Jesus. Né, que ela fala, por favor, vamos lá, me ajuda com meu irmão. E quando Jesus chega, ele já estava morto. Só que ela fez tudo o que Jesus havia dito para fazer. Primeiro ela correu atrás do socorro, ela foi lá, ela não desistiu. Só que quando ela vê aquele sonho morto ali, que Jesus chega e ela olha e fala assim, não, Jesus, agora não dá mais. Ele, para, tira a pedra da frente. E ela obedece, sabe? E as pessoas que estão ali obedecem. Opa, peraí. Porque eles poderiam também ter dito, Jesus, esquece. Sabe? Que é justamente aquela questão de, não, esse sonho eu não quero mais na minha vida de jeito nenhum. Então, aquele negócio que por mais que Jesus olhasse e falasse assim, olha, eu quero ressuscitar. Se ela dissesse, não, eu não quero, a gente fala muito sobre isso, né? Que Jesus, ele é extremamente educado, né? Ele não te obriga a nada. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que entrarei e cearei contigo e tu comigo. Porque Jesus, ele é assim, ele poderia ter feito isso. Se ela se recusasse, ele poderia ter dito, não, tudo bem, você não quer que seu irmão volte? Tá tudo certo. Então, esse sonho que você tá falando é aquele sonho que por algum motivo a pessoa abriu mão, mas que é algo possível, é algo real, e que basta ela olhar para ele com um olhar diferente. Exato.
Nós estamos falando aqui de sonhos palpáveis, de sonhos que, mesmo que a sua pedra do medo, da insegurança, da preguiça, da falta de coragem, mesmo que essas pedras já tenham sido colocadas por você, continuam aí, ó, mexendo com você. Porque o que mais a gente vê é pessoas sofrendo por causa disso. O sonho existe, ela tem vontade de ser um empresário, ela tem vontade de ter uma família, ela tem vontade de ter um ministério, ela tem vontade, sabe, de abraçar aquele cargo, aquele emprego público. Mas existe uma pedra. Que pedra é essa? É o medo. Não, eu tentei, não deu certo, não consegui. Pessoas que se frustram em concursos públicos, né? Faz um, faz dois, não consegue, desiste. Mas é o sonho da vida. Fica ali, ó. Sabe? E é esse sentimento de frustração, de tristeza, porque o sonho é latente, é possível. Só que você não corre atrás. Você sepulta e acha que o tempo vai fazer você esquecer. E acha que um dia, não, eu vou deixar isso pra lá. E como nós vemos pessoas infelizes por causa disso. Como vemos pessoas infelizes por causa disso. Porque tinham sonhos que podiam dar certo e não deu, por quê? Por causa da bendita da pedra. Não, mas eu tive uma discussão com meu marido, não quero mais mexer com isso. Casamento falido, casamento frustrado. Não, meu filho me deu muito trabalho, não quero mais conversar sobre isso. Família frustrada, filho distante. Então, por que você vai viver se acostumando com essa ideia de não correr atrás daquilo que tem jeito na sua vida? Acaba se tornando um hábito, né? Sim. Pessoa acaba, isso acaba virando um ciclo vicioso que todos os sonhos, todos os projetos, todos os objetivos, ela vai se habituando a abrir mão e deixar morrer. Abrir mão e deixar morrer. Ficou As coisas vão ficando difícil, pelo meio do caminho, né? pedra. Ficou difícil, abro mão, não quero. Não, mais um problema para eu resolver, não quero. E vai deixando, isso vai virando um hábito, isso vai virando, sabe, um ciclo. E a pessoa vive a vida inteira um loop de frustrações. E aí eu tenho certeza que existe um Lázaro vivo aí dentro de você, pedindo, por favor, gente, alguém remova essa pedra para eu sair. Sabe aquele sonho que é latente, que é possível, que você consegue, você só precisa ter coragem. Coragem de ouvir a voz de Jesus e o recado da fábrica de compromissados hoje para você. Tire a pedra. Qual foi a pedra que você colocou aí nesse, vamos dizer, nesse sonho? Quando surgiu o primeiro desafio, quando surgiu o primeiro problema, ou quando você tentou algumas vezes, não deu certo e por isso você simplesmente desistiu. O grande problema não é você ter colocado a pedra, é você viver com essa ideia martelando na sua cabeça, de que eu podia ter feito, eu podia ter dito, eu podia isso, eu podia... É o tal do e se, né? Tudo seria diferente. Nossa! É isso que nós não desejamos para você. Porque isso é muito frustrante. O que nós não desejamos para você é que você chegue em um certo momento da sua vida e sofra com esses e sis. E se eu tivesse dito, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse falado, e se eu tivesse perdoado, e se eu tivesse trabalhado, e se eu tivesse me dedicado. Gente, como tem gente sofrendo com isso. Quando a ordem de Jesus para você hoje é, tire a pedra. A primeira ordem de Jesus para você é essa. E a pedra ela pode ser a sua incredulidade. Não, eu não acredito que isso vai dar certo. Tá. Se você acreditar que não vai dar certo, não vai dar. Se você acreditar que você não é capaz, você não vai ser. Se você acreditar que isso não tem mais jeito, isso não vai ter. Neurociência, né? Você pensa, você vai sentir aquilo e você vai se comportar daquela forma. Mas vamos fazer uma neuroplasticidade? Ano novo, cérebro novo, mente nova. Vamos fazer uma metanoia? Vamos fazer uma mudança de entendimento sobre as coisas? Se esse sonho tá gritando dentro de você, tire a pedra. Jesus falou isso para aquelas pessoas. E aquelas pessoas ficaram chocadas. Meu Deus! E talvez você esteja aí assim, chocado. Como assim? Já tem 20 anos que esse sonho tá enterrado.
Tem 5 anos que eu não mexo nisso. Tem 2 anos que eu não falo sobre isso. Tem 1 ano que eu não converso com essa pessoa. Tira a pedra. Você quer ter paz? Você quer ter a possibilidade de viver isso em 2022? Tire a bendita da pedra, queridos. Amém? Porque isso pode ser um obstáculo que está impedindo você de viver uma vida nova. As pessoas vêm para terapia, né, com várias pedras. Quando a gente fala, vamos tirar essa pedra, é um apego à pedra. O ser humano, ele tem essa tendência de se apegar ao que é ruim, né? Então, assim, é o que é confortável. Então, não, já me acostumei com essa pedra aqui no meu caminho. Se eu tirar ela, como é que vai ser? Exato. Só que quando você tira a pedra, é uma sensação. Sabe, quando você fala sobre aquele assunto, quando você olha nos olhos daquela pessoa, quando você pega aquele projeto de novo aqui na sua mão, com toda a possibilidade de realização, vale muito a pena. É uma sensação de liberdade. Parece uma nova vida, novos ares. E é o que nós desejamos para você hoje. Você pode se surpreender com o que vai sair daí depois que você remover essa pedra. Como aquelas pessoas se surpreenderam. A princípio, você tem medo de mexer naquilo que está quieto. Mas depois, quando você mexe, que você se vê curado diante daquilo, que você vê aquela possibilidade ressurgindo de novo na sua vida, pode ser extremamente prazeroso. Essa é a primeira ordem de Jesus. A segunda ordem de Jesus nesse texto está registrada no versículo 43, que diz assim, ó, vem para fora. Ele fala isso para o Lázaro. E hoje nós estamos falando isso para o seu sonho que está aí dentro. Remova os impedimentos e deixe que esse sonho venha para fora. Deixe isso fluir de você. Deixe essas ideias, né? Isso. Deixe ele andar. Pensar sobre isso de novo. Projetar isso novamente. Sabe? Desenvolver essa ideia novamente. Sonhar com isso de novo. Depois da pedra removida, Jesus fez isso. Lázaro, venha para fora. Imagine a cara daquelas pessoas, a surpresa daquelas pessoas. Como assim, meu Deus? Isso é uma situação resolvida, e não. De repente, Lázaro sai vivo, andando, né? Exatamente uma questão de milagre. Exatamente. O quê? E na mesma hora ele se levantou. E na mesma hora ele devolveu àquelas pessoas a esperança. E na mesma hora ele devolveu àquelas pessoas, ele deu àquelas pessoas expectativa. Encheu de fé aquela família e aquela cidade novamente, porque eles estavam vendo algo que todo mundo julgava como morto viver de novo. E aí a sepultura, ela pode simbolizar a depressão, a solidão, sabe? É a autocomiseração, a tristeza que você guarda no seu íntimo, que você guarda por esses sonhos não estarem sendo vividos. Então, deixe eles saírem. Remova as pedras, os impedimentos e deixe esses sonhos fluírem de novo. Deixa aquela ideia de vender os seus produtos na internet andar. Deixa aquela ideia de você colocar o seu negócio novamente para funcionar, a sua pequena empresa, o seu empreendimento, os seus talentos, andar. Rompa com essa sepultura onde você guardou esses sonhos, porque quando a gente guarda, quando a gente vive esse aprisionamento, a princípio como a gente estava conversando aqui, eu e a Bispa Mariana, a gente se apega à pedra e se apega a essa condição de que não, isso aqui eu não faço mais, que eu não mexo mais. Então eu já estou tão acostumada a não usar o meu talento, que a princípio eu tenho dificuldade de romper com ele. Então, deixe fluir de você. Bote para fora, sabe? Faça seus vídeos, tenha coragem de fazer. Você não vai ficar bom de primeira, mas quanto mais você fizer, mais liberdade você vai sentir de que você está saindo dessa sepultura, dessa escuridão, desse anonimato, vamos dizer, desse tempo de ausência, desse tempo de paralisia.
para um tempo de atividade, para um tempo de realização. E isso leva literalmente tempo. E isso é interessante, né, Bispa? Porque é a questão da pessoa, do trabalho mesmo. Porque o remover as pedras, o remover os empecilhos e o remover as dificuldades não é suficiente para que os sonhos aconteçam. É preciso que ele ande. Sim. E ali naquele momento, certamente, Lázaro, ele não saiu dali correndo. Ele não saiu dali completamente bom. Ele passou 4 dias morto, então certamente ele saiu dali meio que andando devagar, meio que capengando. E a realização dos nossos sonhos, elas precisam disso. É começar nos pequenos passos até chegar nos grandes, até ter firmeza, até estar consolidado. E muitas vezes as pessoas, elas não querem passar por isso, né? Quer passar por esses pequenos passos, às vezes até cair, levantar novamente. E esse vem pra fora de Jesus é justamente isso. Deixa o seu sonho sair, faça com que ele ande, faça com que ele aconteça, faça com que ele apareça para as pessoas, né? Exatamente. Como ela citou muito bem, 4 dias ele estava morto. Ou seja, todo o seu estado físico teve que passar por uma nova adaptação. Essa fase de adaptação é uma fase difícil para o ser humano. Às vezes você está aí há 5 anos com a ideia de fazer uma faculdade. Não deu certo da primeira vez. O que você fez? Sepultou a ideia. E passou 5 anos sem estudar nada. Botou uma pedra do medo. Eu não consigo. Pedra nesse assunto. Eu não gosto, eu não consigo, eu não dou conta. Esse negócio de sala de aula pra mim é complicado demais. Pedra. 5 anos se passaram e a gente tá aqui falando e essa ideia tá martelando aí na sua cabeça que a gente sabe. A princípio, quando você tira o impedimento do medo, né? As crenças limitantes de que você não dá conta, de que você não merece, de que isso não é pra você, até você conseguir sair, caminhar, vai levar um tempo. E essa fase de adaptação, ela precisa ser considerada por você. É normal você capengar como Lázaro para sair da sua sepultura. É normal nos primeiros dias você ter dificuldade, sentir sono, né? Você não conseguir acompanhar aquilo, né? Ficar meio perdido. É normal. A concentração. Há quanto tempo você não entra numa sala de aula? Há quanto tempo você não é aluno de uma turma de 30 pessoas? Há quanto tempo você não passa 4 horas do seu dia sentado numa cadeira ouvindo mestres? Há quanto tempo você não toma a frente de um ministério na sua igreja? Você tem aí o sonho de ser um pregador, já teve algumas experiências e deixou isso para lá, mas isso ainda está aí martelando em você. Seus primeiros passos, depois que você remove a pedra e que você começa a vir para fora, eles são lentos, eles são devagar. Mas são necessários. Exato. O que Lázaro não podia fazer? A pedra foi removida, continuar preso lá dentro, porque a vida está aqui fora. A vida está aqui fora. É lá na faculdade que você vai pegar teu diploma, tua certificação, que você vai realizar teu sonho. Não é aí dentro do seu quartinho, com as suas crenças limitantes passando pela sua cabeça. Você tem que vir para fora. Sai desse quarto. Sai dessa depressão. Sai desse quarto, mulher. Sai. É fora que a vida acontece. Não é dentro da sepultura. Deus está tirando você da sepultura hoje. Então sai. Vai para a igreja. Vai para diante das pessoas. Sabe? Vai para diante das câmeras. Devagar. Mas sempre. Devagar. Um passo de cada vez. É muito triste, né? A gente vê pessoas que ficam se comparando nesse momento de adaptação. E existe até uma frase muito legal que eu gosto bastante que diz assim, ó, não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. São 20 passos à frente do seu. Você tem que dar os seus passos, no seu tempo, no seu ritmo. Tem quanto tempo você está morto aí dentro dessa sepultura? Você vai levantar, você não vai conseguir ficar de pé como quem já levantou há 2 anos, há um dia, há uma semana, sabe? Não compare o seu capítulo 1 ao capítulo 20 de outra pessoa. Não compare. Cada passo que aquela pessoa deu teve um ritmo, uma velocidade, uma intensidade. Você precisa dar os seus. É nisso que eu quero que você foque hoje.
Tire as pedras, em nome de Jesus. Tire e venha para fora. Você vai sentir dificuldade de andar. Você vai sentir dificuldade de se adaptar. Mas não tenha medo, isso é normal. O que não é normal? Você ficar preso à sepultura. Ficar sentada, não vou levantar daqui não. Vai que eu caio. Vai que na hora que eu descer aqui, eu tropeço e caio de cara. É melhor ficar aqui. Cara, eu acho muito engraçado assim, a analogia das crianças, né? Elas começam rastejando. Tem uns que começam rastejando de barriguinha, né? É. Depois fica de 4 no chão, 4 pés. Aí começa engatinhando, levanta, se segura, anda, cai, levanta, até conseguir andar sem segurar em nada. Daqui a pouco corre, daqui a pouco anda de bicicleta, daqui a pouco pilota moto, carro, avião, foguete. Evolução do ser humano. Então isso é importante a gente entender. Se você tiver medo de dar os seus passos porque eles são difíceis, você vai ficar lá dentro da sepultura. Quando aqui fora a vida está acontecendo, ó. Lá fora as pessoas estavam na expectativa de ver esse defunto vivo. Tipo, não acredito. Sabe? Surpreenda a si mesmo. Né? Surpreenda a si mesmo dando esses passos. Surpreenda as pessoas que estão aqui fora torcendo por você. Nós aqui, ó, estamos torcendo por você. Então é difícil mesmo, os primeiros passos não são fáceis, mas você tem que vir para fora. E a terceira e última ordem de Jesus... Colocar seu sonho para fora não é fácil, Exatamente. Né? Sabe, como a bispa estava falando antes da gente falar do terceira e última ordem de Jesus, tem gente que quer a coisa pronta. É aquela pessoa que tá acordando agora da ordem de Jesus. Opa, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Deus me chamou para ser líder. Eu tenho que sair, eu tenho que tirar meu sonho dali da sepultura. Eu simplesmente guardei essa ideia de ser líder, de ser pastor, de ser qualquer coisa na minha vida. Jesus está falando comigo hoje. Mas você quer a coisa pronta. Você já quer sair correndo, né? Você já quer pegar o ministério formado. E não é assim que as coisas acontecem. Ei, Lázaro, tu vai ter que dar um passo de cada vez, mas precisa dar, precisa andar, precisa deixar a sua vida, o seu corpo, a sua mente se acostumando com a ideia de que fora dessa sepultura existe uma vida para você. E uma vida nova, num ano em que todas as possibilidades estão aí à sua frente. Um ano que está só começando. E que você pode aproveitar ele de um jeito muito melhor do que você aproveitou os anos anteriores. E a terceira e última orientação de Jesus é registrada no versículo 44, é desataio. Ou seja, Lázaro ainda estava todo enrolado, envolvido em panos, porque era um costume. A pedra já tinha sido removida, Jesus já tinha dado a ordem para ele de sair, mas ele vinha ainda amarrado em muitas coisas. Porque quando um corpo era sepultado, ele era todo enroladinho, protegido. E aí a gente, quando vai sair dessa estagnação do nosso, vamos dizer assim, sepultamento de nossos sonhos, de nossos ideais, a gente ainda vem amarrado em algumas coisas. É muito tempo parado, é muito tempo preso, então a gente está amarrado àquela zona de conforto, aquela... Sabe, quando eu não faço nada, aquela preguiça, aquela comodidade de não ter que organizar o meu tempo, de não ter que de trabalhar com a agenda, de não ter que aproveitar melhor as minhas 24 horas. E aí, para encerrar, eu quero te dizer, livre-se dessas ataduras mentais, físicas, livre-se. Livre-se do que te prende à sepultura, do que te prende à condição de morto, sabe? Enquanto você esteve 5 anos com seu sonho, com seu projeto sepultado, isso tudo estava amarrado ali. Você não tinha que planejar nada, você não tinha que pensar nisso. Você não tinha que, sabe, desenvolver essa ideia. Agora não. Agora você precisa se libertar de fato das coisas que vão te prender lá. O dia que você decidir, por exemplo, vou para a faculdade, vou fazer aquele curso que eu sempre quis fazer. Existia o hábito de, por exemplo, você não pensava nisso, você não tinha que planejar a tua vida, a tua semana para isso. Agora você vai ter que planejar. Então tira essa atadura da preguiça de estudar e deixa lá. Deixa lá.
dentro da sepultura. Lembrando, né, Bispa, que você está falando da questão do sonho que está morto. E aí, dentro desse sonho que está morto, às vezes você olha e fala assim, ah, não, porque eu consigo me desenvolver em outras coisas, mas aquele sonho que você queria tanto, ele está amarrado. Em que ele está amarrado? Como você citou, por exemplo, a questão do estudo. Às vezes não é nem numa faculdade, mas é o término do seu segundo grau, é o término do seu primeiro grau. Você ficou amarrado de que você não tinha tempo, de que você deixou o sonho amarrado ali na falta de tempo, na falta de dinheiro, na falta de oportunidade. E que você precisa desamarrar isso dos seus sonhos. Você precisa tirar as desculpas do seu sonho, né? Exatamente. Não, os meus sonhos, eles estão amarrados na desculpa de que eu não tenho tempo, na desculpa de que eu não tenho dinheiro. Então, eu preciso desamarrar essas desculpas do meu sonho para que ele realmente consiga andar bem. Porque além de ter a circunstância de estar ali há 4 dias morto e ter que se levantar e não conseguir andar direito, ainda tinha as ataduras ali amarrando ele e o impedindo ainda mais de andar, né? E os sonhos, eles são assim, às vezes você deixa eles morrerem justamente porque você tá com preguiça de desamarrar aquilo que você próprio muitas vezes amarrou. E aí, gente, tem umas amarrações que tem uns nós tão bem dados, né, Bispa? Que você vai ter que ter uma atenção especial sobre isso. Sabia? É exatamente isso que ela está falando. Pense agora aí em que foi que você amarrou, quais são as desculpas que estão prendendo você de andar direito para fora dessa sepultura. Lázaro, ele conseguiu caminhar. Caminhou com dificuldade porque estava amarrado, mas a ordem de Jesus era: agora livre-se dessas amarrações aí. Pense. Porque ficar amarrado a essas desculpas antigas vai atrapalhar você de andar. Às vezes você está até tentando, mas aquela preguiça, aquela desculpinha, aquela crença limitante, aquele comportamento vai atrapalhar você. Você literalmente precisa desatar esses nós. Desate esses nós. Você tem que começar a pensar: por que foi que eu sepultei a minha dificuldade em usar os meus talentos? Onde foi que eu amarrei, com que pensamento eu amarrei aquela ideia de que eu não consigo mais gerenciar o meu próprio negócio? Essas coisas você precisa pensar. Porque a ordem de Jesus para que Lázaro literalmente conseguisse andar era: desate os nós. Tire dele essas ataduras. Desamarre-o. E eu quero te convidar hoje a desamarrar aquilo que está amarrado na sua vida. E às vezes é isso. Você amarrou um nó tão apertado de que não tem jeito esse casamento, que você vai ter que ir lá desamarrar esse negócio. E eu vou te dizer, querida, é você quem tem que fazer isso. Não consigo. E agora eu preciso de ajuda, claro. Você pode contar com ajuda, mas o desejo de desamarrar esse nó, ele é seu. A decisão, Sim, né? ele é seu. Senão esse casamento não vai andar. O desejo de desamarrar esse ministério. Ah, eu tive um problema, bispa, lá na igreja que eu era, o que eu sou. E aí esse problema eu, amarrei aqui. Não quero mais tocar nesse assunto. Pedra em cima disso. Agora, querido, você vai ter que decidir desamarrar isso. E às vezes é resolvendo a situação. Conversando, sabe? Pedindo perdão por um erro, uma falha, enfim. Mas esses nós precisam trabalhando, fazendo o que você precisa fazer, sabe? Correndo atrás do que você precisa correr. O que você não pode viver é com a vida amarrada em coisas que te impedem de caminhar. E aí, muitas são as coisas que nos impedem de caminhar. Às vezes um pecado de estimação, às vezes uma forma de pensar. Não, eu nasci assim, eu não peço perdão, eu não volto atrás. Uma crença limitante. Sim. Que veio lá de quando você nasceu, que é algo que trago de geração em geração na tua família, né? E aí eu te falo, você quer andar? Você quer realmente viver essa vida que está acontecendo aqui fora? Você realmente quer que as coisas aconteçam? Livre-se dessas amarrações, dessa mágoa, desse ressentimento, dessa dificuldade de perdoar, desse jeitão. Livre-se desse jeitão, muda. Neuroplasticidade, mudança de mente. Ano novo, gente, vida nova, sabe?
Livre-se desse jeitão que você carrega aí há anos. Cresça, amadureça, para que você consiga andar, sabe? Perdeu amigos por causa do seu jeitão, perdeu relacionamentos, perdeu o ministério. E aí acha que colocar uma pedra em cima disso resolve? Resolve não. Então você precisa se livrar dessas amarrações. A falta de conhecimento às vezes te amarra a não querer trabalhar pelo seu projeto. Busque recursos, busque conhecimento. Às vezes te falta conhecimento, te falta capacidade. Busque isso, mas não fique preso a essa crença de limitante que você não pode, que você não consegue, que você nunca vai conseguir. Jesus deu essas 3 ordens naquele dia, para que o milagre acontecesse na vida de Lázaro e de todos aqueles que estavam ali. E hoje eu quero que você guarde isso no seu coração. 2022 pode ser um ano completamente diferente para você. Pode ser. Mas tudo isso depende da sua decisão. Existe um sonho aí dentro de você, possível. Existe um sonho que ele foi simplesmente sepultado em algum momento da sua vida, mas que ele ainda mexe com as suas ideias, com o seu coração. Cara, remova essa pedra que você colocou aí. Venha para fora. Deixe esse sonho andar, deixe esse sonho fluir de você novamente. E se livre dessas coisinhas que vão amarrando você pelo meio do caminho. Falta de fé, falta de perdão, crenças limitantes, aquele jeitão, né? Tem gente que tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Infelizmente, essas pessoas não terão um ano novo. Não terão uma vida nova. Elas vão pular para aquele ranking de pessoas que passam a vida inteira sofrendo com um sonho que podia estar vivo, que podia estar aqui fora, que podia estar, sabe, vivendo, mas não fazem. Não fazem por escolhas. Então, o que nós desejamos aqui na Fábrica de Compromissados é que aquilo que Deus está falando conosco, de que se nós trabalharmos por aquilo que tanto desejamos, e nós estamos aí há alguns anos, construindo cenários de amor e paz, lutando por pessoas melhores, lutando para ser pessoas melhores. E eu quero falar de mim, né, que eu particularmente estou em 2022 trazendo para fora essas questões do meu projeto na área da música, né? Tô dando um exemplo para você de que tem coisas que estão aqui dentro que mexem com a gente, que a gente precisa viver, precisa realizar. Sabe? Pra gente realmente chegar um dia na vida e dizer, eu fui feliz, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu cumpri a minha missão. E aí eu quero te dizer que Jesus quer ressuscitar o seu sonho. Ele está falando com você hoje, sabe? Tire a pedra do seu caminho, tire esse ponto final que você colocou numa história que não precisava ter ponto final, sabe? Que você pode ressignificá-la. Nesse ministério que não precisava ter acabado. Nesse casamento que talvez não tenha um ponto final. Nessa história aí entre você e o teu filho, que você acha que acabou, mas pode ser que não tenha acabado ainda. Comece a trazer isso de volta para fora e vai se livrando dessas coisas que você mesmo amarrou aí e que estão impedindo você de caminhar. Nós temos uma música na Companhia Nuvem Profética, que essa música ela se chama Por Nós Três. E ela fala assim, ó, que para tudo nessa vida, o Deus perfeito sempre dá um jeito de arrumar as coisas que eu mesmo baguncei. Às vezes Deus me dá um sonho, às vezes Deus te deu um sonho, um chamado. Só que por causa das suas, sabe, por causa dos nossos próprios embaraços, a gente bagunça a coisa. E hoje eu quero te dizer, nesse comecinho de 2022, que isso ainda pode ter jeito. Que isso ainda pode ter solução, se você quiser. E assim como Jesus ressuscitou Lázaro naquele dia e trouxe tantas alegrias, ele pode fazer com você. Que 2022 não seja mais um ano em que você viva com os teus sonhos enterrados, mas que você tenha coragem de ir se desprendendo dessas coisas que te impedem de crescer. Eu, particularmente, quero te desejar um ano verdadeiramente novo. Um ano em que você consiga colocar para fora esse Lázaro que você enterrou. Esse sonho que podia estar vivo.
mas que você teve medo ou não trabalhou por ele, não teve coragem, faltou fé, faltou empenho, enfim, não sei o que te faltou. Eu sei que hoje Deus está te dando a oportunidade de fazer diferente. Em nome de Jesus, aproveite. Obrigada, Bispa Mari, por me receber aqui, por contribuir tanto com essa palavra. Eu espero de todo o coração que esse sonho se realize na sua vida. Amém. Eu que te agradeço, Bispa. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que abriram as portas da sua casa para nos receber. Espero verdadeiramente que o ano de 2022, daqui para frente, não apenas 2022, mas o ano que você estiver vendo essa ministração, que você estiver ouvindo essa palavra, que este ano seja um ano realmente de mudança na sua vida. Que você pare de enterrar sonhos, mas que você pegue sonhos que muitas vezes foram enterrados e que são extremamente possíveis de se tornarem reais, de ressuscitarem. Que eles ressuscitem na sua vida, que eles andem, que eles te façam prosperar, que eles saem de dentro desta cova, deste túmulo, e que eles verdadeiramente sejam a sua fonte de sustento, de prazer e de alegria. Este é o nosso programa A Sexta Hora, onde nós trazemos luz para a sua vida, luz para os seus momentos de angústia e de necessidade. Queremos que você compartilhe, que você envie para pessoas, que você curta, que você comente aí, coloque aí nos comentários, no link do nosso programa, qual foi o sonho que estava morto na sua vida e com essa ministração da Bispa Layala, você percebeu que você precisa ressuscitá-lo, que você precisa arrastar essa pedra, que você precisa fazê-lo andar, porque dentro de você existe potencial para isso. Coloca aí nos seus comentários, nós queremos ver os seus sonhos acontecerem, nós torcemos por você. Um grande abraço, até o próximo programa, nos vemos logo mais na semana que vem, nesse mesmo horário, ok? Tchau! Beijo no coração.